Esta questão diz o seguinte: sejam x e y duas quantidades. O gráfico abaixo expressa a variação do log de y em função do log de x, onde o log é o logaritmo na base decimal. Determine uma relação entre x e y que não envolva a função logaritmo. O gráfico nessa questão mostra uma relação entre as variáveis log de x e log de y. E esta é naturalmente a dificuldade deste exercício. Se as variáveis envolvidas nos eixos não fossem log de x e log de y, mas x e y, seria fácil determinar essa relação, uma vez que, percebendo que o gráfico é dado por uma reta, então nós temos uma função afim, ou seja, y seria dado como ax mais b. E aí bastaria encontrar os valores de a e de b, que nós teríamos a relação entre x e y. O problema desse exercício, repito, é que as variáveis envolvidas não são, de maneira direta, x e y. Os valores dados nesse eixo não são valores de x, são valores do log de x. Os valores dados nesse eixo não são valores da variável y, mas valores da variável log de y. Então, por exemplo, este ponto que nos mostra que 2 tem uma imagem igual a 6, não se está dizendo que quando x igual a 2, y igual a 6. O que se está dizendo, pelo fato desse ponto ser um ponto pertencente ao gráfico da função, é que quando o log de x for igual a 2, então o log de y é igual a 6. Ou este ponto, que é dado pelas coordenadas 0 e 2, o que não está sendo colocado aqui é que quando x igual a 0, y igual a 2. O fato desse ponto, que tem as coordenadas 0 e 2, ser um ponto do gráfico, não se está dizendo que quando x igual a 2, o y igual, quando x igual a 0, o y igual a 2. O que se está dizendo é que quando o log de x for igual a 0, então o log de y é igual a 2. E o problema nos pede para que seja determinada a relação entre x e y, e não entre log de x e log de y. Se, o que não é o caso, mas se o gráfico tivesse dado pelas variáveis x e y, como acontece na maior parte dos casos, se o gráfico fosse dado nas variáveis x e y, então a relação entre elas seria de uma função afim, ou seja, y igual a x mais b, pelo fato do gráfico ser uma reta. E aí, para encontrar precisamente essa relação, eu teria que encontrar o a e o b. O problema, repito, é que não são x e y as variáveis, mas log de x e log de y. Então, para facilitar um pouco o entendimento de como vai ser encontrada a relação entre x e y, eu vou fazer uma mudança de variáveis. Eu vou chamar a variável log de x por uma outra letra. Eu vou simplesmente atribuir uma outra letra, vou chamar aqui de z, e log de x vai ser representado por z. Assim como eu vou alterar aqui a variável log de y e vou chamar essa variável de uma variável t. Então, se nós enxergarmos a variável z e a variável t agora nessa relação, entre z e t acontece uma relação que obedece a uma função afim. Ou seja, y igual a x mais b, mas não é y e x, aqui são z e t, o t faz o papel do y, o z faz o papel do x. Então o que acontece entre z e t é que t é igual a vezes z mais b, onde z e t são as variáveis e a e b são constantes. E aí, para nós encontrarmos os valores dessas constantes a e b, eu vou tomar os dois pontos que são dados no gráfico dessa função. Por exemplo, quando o z, estou tomando aqui z, quando z é igual a 0, nesse ponto, quando z é igual a 0, o t vale 2. Se para quando z igual a 0, t igual a 2, então nós temos que 2 é igual a vezes 0 mais b, de onde se conclui que b é igual a 2.
A vezes 0, 0, 0 mais B, B, então B igual a 2. É a relação entre T e Z. Então B nessa relação vale 2. Para encontrarmos o valor de A, eu vou usar então agora o ponto de coordenadas 2 e 6. Ou seja, quando Z for igual a 2, então T vai ser igual a 6. Quando Z igual a 2, substituindo aqui por 2, então vai ficar o T, lembra que o T vale 6. Então 6 é igual a vezes 2, porque nesse ponto Z vale 2. Então 6, que é o valor de T quando Z vale 2. Então 6 é igual a vezes 2 mais B. Lembrando que o B já foi encontrado, que é igual a 2. Então agora nós temos a equação 6 é igual a 2A mais 2. E se 2A mais 2 é igual a 6, então se conclui daqui que 2A é igual a 4, ou seja, que A é igual a 2. Então, uma vez encontrados os valores de A e de B nessa relação, eu posso concluir que T é igual a 2Z, que o A é 2, 2 vezes Z, mais 2, que é o valor de B. Mas lembrando que T é o valor da variável log de x. Aliás, T é o valor da variável log de y. E Z é o valor da variável log de Z. Então agora eu vou fazer o caminho da volta. Eu vou substituir o que eu havia feito inicialmente. Então em vez de T, em vez de log de y, eu coloquei T. Então agora no lugar do T eu vou voltar para log de y. Eu havia substituído o log de x por Z. Agora eu vou voltar e substituir o Z pelo valor do log de x. Então esta equação, ela fica log de y, que é o valor de T, é igual a 2Z, 2 vezes Z. Lembrando que Z é o valor do log de x. Então 2 vezes o log de x mais 2. Então observe que agora já apareceram x e y na relação. O que eu preciso é explicitar y e x, e não log de y e log de x. Eu tenho que escrever que y é igual a tanto x. Alguma coisa que envolva x, e não log de x. Bom, daqui então eu vou fazer algumas modificações. Por exemplo, eu vou aplicar a propriedade de logaritmo, onde 2 vezes log de x, eu vou escrever como sendo. Eu vou repetir aqui, log de y é igual 2 vezes log de x, por propriedades operatórias de logaritmo, eu posso escrever como log de x ao quadrado. Então o fator aqui multiplicativo entra como expoente do logaritmando. Então, em outras palavras, 2 vezes o log de x equivale ao log de x ao quadrado. Mais 2. Esse 2, eu vou propositalmente escrevê-lo como um logaritmo. Lembrando que os logaritmos que são tratados nesse exercício são logaritmos decimais, ou seja, logaritmos na base 10. Então, quando eu escrevo que log de x equivale a dizer o log de x na base 10. Log de y, o log de y aqui é o log de y na base 10. Então, para que o resultado de um logaritmo seja 2 na base 10, então está se dizendo do logaritmo de 100. Porque 2 é o expoente da base 10 para que o resultado seja 100. Então eu estou simplesmente escrevendo esse 2 como sendo resultado do log de 100 na base 10. Log de 100 na base 10 é imediatamente igual a 2. E aí, fazendo essa substituição, eu vou aplicar mais uma vez uma propriedade operatória de logaritmo, onde o log de x ao quadrado mais o log de 100, isso pode ser visto então como sendo o log de x ao quadrado vezes 100. Então, a soma de logaritmos pode ser vista como o logaritmo de um produto. Então, apliquei a propriedade, o log de alguma coisa mais o log de outra coisa é o log do produto dessas coisas. Então, se o log de y é igual ao log de x ao quadrado vezes 100, aí aqui, numa igualdade de logaritmos dados na mesma base,
Então eu posso concluir daqui, isso aqui me permite concluir, que o logaritmando y deve ser igual ao outro logaritmando, que é 100x2. É claro que todas essas propriedades de logaritmo foram aplicadas de forma que ficasse subentendida a condição de existência de logaritmo. Então, quando eu falo log de y, eu já estou pensando num y positivo. Quando eu falo log de x, aqui 2 vezes log de x, eu estou pensando no log de x para um x positivo. Então aqui não ficou observada a condição de existência porque ela está subentendida. Não faria sentido nenhum fazer esses cálculos para valores de x e y que não atendessem à condição de existência de logaritmos. Mas uma vez que esses valores fossem entendidos, então quer dizer que eu concluo através dessas operações que a relação que há entre x e y, sem o uso de logaritmos, é que y é igual a 100 vezes x ao quadrado. Essa é a resposta.